Bom dia a todos, feliz domingo de Páscoa e que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações. E é com muita alegria que aqui nos encontramos nesta manhã, neste domingo tão especial para nós, que é a ressurreição de Jesus, que nos diz a importância da imortalidade da alma. Então, nós vamos iniciando o nosso preparo, nos harmonizando, vamos sentindo a presença amiga do nosso anjo guardião, esse companheiro de todas as horas, agradecendo a sua presença, sempre nos amparando. Junto a ele, seguimos por esta estrada florida e vamos ao encontro de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, nossa benfeitora espiritual, que nos fortalece em nossa caminhada e nos leva à presença do seu Filho amado, Jesus. E é diante de Jesus que nos apresentamos agora e agradecemos a Ele o seu Evangelho de luz, a sua presença entre nós, os seus ensinamentos, que nos mostra um caminho de verdade e de libertação para a vida eterna. E com Jesus, pedimos a Ele que leve a Deus nosso Pai os nossos agradecimentos pela vida, pela família, e que possamos louvá-lo por toda misericórdia e bondade para conosco, através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja. E do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 98, com o título Capas, nós temos o seguinte ensinamento. E ele, lançando a si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50. Quem era Marcos? Marcos, ele era cunhado de Jesus, casado com a sua irmã mais nova, de nome Ana. Escreveu o seu Evangelho em 16 capítulos, e Marcos acompanhou Paulo em muitas de suas viagens. E no capítulo 1 do seu Evangelho, Marcos inicia escrevendo sobre o princípio do Evangelho. Quer dizer, Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Então, ele começa falando sobre o princípio do Evangelho, como é que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio até nós. Ele fala também da tarefa de João Batista e seu encontro com Jesus, onde após o batismo, Jesus inicia então a sua missão planetária. E no capítulo 10, ele relata algumas atividades de Jesus, né? Então, ele diz que Jesus indo para a Judéia, além do Rio Jordão, as multidões se juntam a ele e ele as ensinava. E nesse capítulo temos os seguintes ensinamentos: a questão do divórcio, a passagem que Jesus abençoa as crianças, a passagem que ele fala com o jovem rico e sobre o perigo das riquezas. Ele prediz a sua morte e a sua ressurreição. Ele tem uma conversa com Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu, dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, uma lição de humildade. E na passagem sobre a cura do cego de Jericó,
do versículo 46 a 52, ele vai nos dar o seguinte ensinamento. E conta a história de Bartimeu, que quando Jesus, com seus discípulos e numerosa multidão saíam da cidade de Jericó, eles encontraram Bartimeu, um cego mendigo, assentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, Bartimeu pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nisso Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Bartimeu, lançando de si a capa, ele levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe diz: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e passou a seguir Jesus estrada fora. E Bartimeu tornou-se um discípulo de Jesus a testemunhar o seu evangelho. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 89, ele nos dá a seguinte, a lição 98, ele nos dá a seguinte explicação a esse versículo. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Emmanuel nos diz: o Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório, e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de ser intocável, dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante de Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. Essa é a lição de Emmanuel. O que nós podemos refletir é tentarmos responder à pergunta: qual o símbolo desse ato de lançar de si a capa? Vamos nos lembrando que para seguir Jesus é preciso nos observarmos,
olharmos para dentro de nós, descobrir e aceitar, entender as nossas mazelas, descobrindo assim o que precisamos melhorar, nos despirmos de nossa verdade, de nossas máscaras, as quais nós apresentamos ao mundo. Porque retirando as máscaras e nos apresentando a Jesus, começamos do zero, reiniciando a nossa trajetória, começando um novo caminho, um caminho de transformação, de libertação e de aprendizado das verdades espirituais. Então, que nós possamos refletir sobre essa lição, quantas capas nós usamos no mundo e como despojar dela para começar novamente a nossa trajetória, tendo Jesus como nosso guia e nosso modelo e o nosso exemplo. E assim, agradecidos ao Pai por todas as bênçãos recebidas, que possamos doar, vibrando amor, paz e esperança a todo o planeta Terra, incluindo toda a humanidade. Vibramos pelo nosso Brasil, envolvendo o nosso contorno, o nosso mapa brasileiro em muita luz. E o povo brasileiro, vibramos muita esperança. Vibramos por todos os lares da terra, pelos nossos lares e por nós mesmos, graças a Deus.